Vamos lá, rapaziada. Belezinha, tamo junto, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Rapaziada, o Mário foi questionado no último monólogo se ele renovaria com o Felipe Melo e com o Marcelo. Na coletiva, ele deixou bem claro que conversaria com esses jogadores somente após o término do Campeonato Brasileiro, para ver em que colocação o Fluminense terminou a situação, como terminou também a apresentação desses jogadores nessas últimas rodadas. Faltam 10 rodadas ainda e que não havia pressa. Nesses dias teve a informação do Diogo Barbosa que o Fluminense também só conversaria, só abriria uma negociação de renovação com o Diogo Barbosa no final do Campeonato Brasileiro, mas já deixou um sinal para tranquilizar o jogador que há o interesse do Fluminense na permanência dele. Isso também nas entrelinhas, entre eles, lá por trás da cortina, pode ser que tenha alguma conversa com esses jogadores que estão com um contrato para terminar em dezembro. Mas para a imprensa, a informação é a seguinte: só vou conversar sobre renovação no final do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o mais correto a se fazer. Vem que colocação o Fluminense terminou, se pegou uma Sul-Americana, se caiu, se ficou. É bem claro isso. Nesse momento, nós temos 6 jogadores com contrato terminando. Eu vou dizer a minha opinião sobre esses 6 jogadores, se o Fluminense deve ou não permanecer com eles para a próxima temporada. Lembrando que no meio do ano de 2025, do ano que vem, nós vamos ter um Super Mundial, que o Fluminense vai ficar 30 dias, quase 30 dias nos Estados Unidos, um campeonato dividido em grupos. E o Mário deixou bem claro que ele vai fazer uma reformulação no elenco, reforçar o elenco para que o Fluminense não passe vergonha lá nos Estados Unidos. No grupo dele, o Fluminense representar bem a camisa tricolor nesse Super Mundial. Então vai chegar jogadores em janeiro. E eu acho que o Fluminense, pelo ano de 2024 que o Fluminense fez, o Fluminense precisa de uma reformulação geral no elenco. Principalmente jogadores mais experientes que estão aí e que não estão entregando, né? São o Renato Augusto, o Felipe Melo, até o próprio Marcelo, jogadores mais experientes que recebem um alto salário, que não conseguem completar 90 minutos em campo, não conseguem jogar quarta e domingo. Quando jogam, como não é no caso do Felipe Melo, entrega um gol para o Botafogo, nitidamente sem condições de jogo. Reformulação, não renovação de contrato, dispensa em janeiro, é o mais correto a se fazer, pensando num ano de 2025 melhor do que foi 2024. Porque 4º lugar no Campeonato Carioca, eliminação na Copa do Brasil para a Juventude, eliminação na Libertadores, brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, alguma coisa deu errado. Então tem que rejuvenescer esse time aí, trazer jogadores com mais qualidade. E físicas também, condições físicas de poder ajudar. Não é só inflar um elenco e cheio de jogador com problema físico. Não, você tem que ter um elenco grande, time bom, time titular bom, um time reserva com um nível parecido, para que você possa jogar 2 ou 3 competições durante o ano. Esse é o maior problema. Então vamos lá, quem são esses 6 jogadores que estão com o contrato terminando em dezembro? E na minha opinião, deixe a opinião de vocês, eu vou agradecer muito, sobre a renovação ou não desses jogadores. É a minha opinião. A minha opinião com relação à renovação de contrato do Felipe Melo é não. O Felipe Melo não tem mais condições de jogo. Não é só a não renovação dele no final do contrato. Eu acho que o Felipe Melo tinha que encerrar a carreira agora. Pelo nome que ele tem, pelo que ele fez, pelo que ele conquistou na carreira pelo Palmeiras, seleção Fluminense, foi campeão da Libertadores, foi bem. Mas nesse momento, só joga contra a carreira dele, a permanência dele no futebol. Ele entra faltando 30, 20 minutos no jogo e acaba entregando. Palavras do próprio jogador, é dor no joelho, é dor no tornozelo, é panturrilha, são uma sequência de contusões que deixa bem claro que esse jogador não tem condições de entrar em campo e entregar o mínimo que um clube grande precisa desse jogador. Faz como o Fred fez, encerrou a carreira, vira dirigente, ou como o Felipe Luiz fez, encerrou a carreira no Flamengo, virou treinador do Sub-20.
vai trabalhar com a garotada, vai trabalhar com o pessoal da base, ou vai dar a experiência dele sobre o futebol para o Mário Bittencourt, com a diretoria, mas como jogador, Felipe Melo não tem mais condições. Com 41 anos, jogando na zaga, está atrapalhando ao invés de ajudar. E um nome tão bom, um jogador que representou tão bem a camisa do Fluminense e de outros clubes, merece um fim de carreira mais honroso. Não renovaria com Felipe Melo, isso fica bem claro, aos 41 anos de idade. Outro jogador que eu acho que não deveria renovar o contrato com o Fluminense, com a tristeza que eu falo isso, é o Marcelo. O Marcelo é um jogador que consegue entregar algo de importante jogando no meio de campo. Os passes, os lançamentos, as enfiadas de bola que ele conseguiu fazer foi quando ele saiu da lateral e veio para o meio de campo. Mas o problema é que o Marcelo já deixou bem claro que ele não gosta de jogar por ali. Ele poderia fazer uma troca com o Ganso jogar o primeiro tempo, o Marcelo entra no segundo tempo, no meio de campo, ou o Marcelo começa a partida como meia, o Ganso entra no segundo tempo, o Marcelo joga de meia na quarta, o Ganso joga de meia no final de semana. Mas o problema é que o jogador deixou bem claro, até numa entrevista recente, que ele falou até para o repórter, pergunta para o Ganso se é fácil jogar no meio de campo, que ele não quer jogar por ali. E um dos motivos que ele saiu do Real Madrid é que o Ancelotti não queria que ele jogasse mais na lateral esquerda. Queria que ele mudasse de posição. E ele não quis. E no futebol de hoje, de correria, de molecada, jogador aberto, jogando pelas pontas, amigo, o Marcelo passa sufoco. E sobrecarrega quem joga ali pelo lado dele. O atacante, o Serna, ali pela ponta, tem que voltar para ajudar na marcação. Então não tem como, aos 36 anos, você extrair ainda vigor para o Marcelo jogando na lateral esquerda. Se ele quisesse jogar no meio de campo, mudasse de posição definitiva, como o Júnior Capacete fez, como o Branco fez também pelo Fluminense, jogar no meio de campo, tudo bem. Pode ser que daria até para renovar por 6 meses, ou um contrato planejado por participações, por jogos. Tudo bem, mas para a lateral esquerda é rescisão. A gente tem o Esquerdinha, que é um jogador que está pedindo espaço na equipe profissional, não sei porque não foi mais utilizado, mas é muito jovem, tem 17 anos. A gente tem o Fuentes, que estava no Júnior Barranquilla, jogou no time grande da Colômbia, jogou na Espanha, jogou Sul-Americana e Libertadores, veio para ser um jogador interessante para jogar ali pelo lado esquerdo, para ser até titular em algum momento. Não tem porquê renovar com um jogador de 36 anos. É com tristeza que eu falo isso do Marcelo. O Diogo Barbosa, a gente teve essa informação também, que há um interesse do Fluminense na renovação de contrato desse jogador. Eu sou contra a renovação do Diogo Barbosa, pelo que ele entrega. É um jogador que não é tão jovem assim, tem 32 anos de idade. Me deixa preocupado esse desejo do Fluminense de renovar com o Diogo Barbosa. Por quantos anos essa renovação? Por 2, 3 anos? Isso me deixa muito preocupado pela qualidade do jogador. O Diogo Barbosa, na minha opinião, marca mal. Nas últimas apresentações do Diogo Barbosa na lateral esquerda, foi uma avenida que o adversário se utilizou, o lado esquerdo defensivo do Fluminense, e entrega muito pouco na parte ofensiva. Assistência, cruzamento, jogada de linha de fundo, drible, a gente não encontra isso no Diogo Barbosa. Eu não vejo essa qualidade nesse lateral para que haja uma renovação de contrato do Diogo Barbosa. Ainda mais com 32 anos de idade. Eu ficaria com o Esquerdinha e com o Fuentes ali pelo lado esquerdo para a próxima temporada. Eu contrataria outro lateral esquerdo ou puxava alguém lá do sub-20. Então, Felipe Melo, Marcelo e Diogo Barbosa, eu não concordo assim com a renovação do contrato desses 3 jogadores. O outro é o Marquinhos. O Marquinhos, ele é jovem, tem 21 anos, já jogou de lateral direito com o Fernando Diniz, jogou bem. Jogou de ponta direita com o Fernando Diniz, que é a posição dele de origem, também atuou bem. Estranhamente, não tem sido mais utilizado como atacante, nem como lateral. Claro, o Fernando não saiu, mas com o Mano Menezes ele tem sido esquecido. Entrou no final de um jogo, esses últimos jogos do Fluminense. É um jogador que está no banco de reservas e é pouco utilizado. Não sei se não vou ficar com ele, não há interesse da permanência dele. É um jogador muito caro. Está por empréstimo com opção de compra, mas a opção de compra é altíssima, o Fluminense não tem como pagar. Então é um jogador que o Fluminense já não conta para a temporada 2025. Por isso que ele não está sendo mais utilizado.
mas ocupa espaço no banco de reserva, né? Está sendo relacionado para os jogos. Acho muito difícil. Eu renovaria com o Marquinhos. Aliás, se o Fluminense tivesse dinheiro para adquirir o jogador no final do empréstimo, acho que é um jogador que valeria a pena adquirir. Por ser jovem, por ter qualidade, por jogar na seleção brasileira de base, ser rápido, driblador, valeria a pena. O problema é o custo dessa renovação, não dessa renovação, da aquisição em definitivo do jogador no final do empréstimo. Ele pertence ao Arsenal da Inglaterra. É um que eu ficaria se o Fluminense tivesse dinheiro para isso. Manuel é outro que eu não renovaria o contrato. É um jogador que é querido, gente boa, não é um zagueiro ruim, mas com 34 anos de idade, mostrou na última apresentação dele um zagueiro lento, pesado, teve muita dificuldade com o ataque adversário do Cruzeiro, né? O Cruzeiro com jogadores jovens, Caio Jorge, com o Lautaro, caiu em algum lance, teve dificuldade de acompanhar esses jogadores, tem 34 anos de idade, também tem problemas musculares. Nessa reformulação do elenco, eu acho que o Manuel também deveria procurar outro clube para jogar. Vai renovar por quê? Por mais um ano, 2, 34, o ano que vem, 2025, está mais velho do que está agora, está mais lento ainda, mais pesado. Também não renovaria com o Manuel. Vê na base, puxa um garoto do sub-20, tem o Ignácio, tem o Thiago Santos que está ali improvisado naquele setor, está indo bem. E adeus para o Manuel. Lucumi. O Lucumi também é empréstimo. O empréstimo dele termina em janeiro, dezembro ou janeiro do ano que vem. Ele é um jogador do Boca Juniors, da Colômbia, não é da Argentina. Ele é um jogador do Boca, é um time pequeno que tem na Colômbia. Tem 20 anos de idade. Estava na equipe profissional, atuou bem um jogo, atuou mais ou menos no outro, depois desceu para o sub-20 para ajudar a galera lá do sub-20, perdeu espaço com a chegada de alguns jogadores. No sub-20 ele foi bem, fez gol, deu assistência, teve boas apresentações. Recentemente teve um problema muscular, ficou um tempo parado, está voltando aos poucos. Mas, na minha opinião, pelo que ele mostrou no sub-20, e uma ou duas atuações pela equipe profissional, é um jogador que merece ser um pouco mais observado no Fluminense. Acho que ele, pela idade, 20 anos, valeria a pena uma renovação de contrato ou uma aquisição, né? No caso é uma aquisição no final do empréstimo, dependendo dos valores. Eu acho que valeria a pena ao Fluminense adquirir o Lucumi, porque mostrou qualidade, velocidade, drible, principalmente lá no sub-20 quando ele desceu. Então, somente 2 jogadores aqui que eu vejo, desses 6 que terminam o contrato em dezembro, que valeria a pena a permanência desses jogadores, que é o Lucumi e o Marquinhos. O Marquinhos é muito mais difícil por causa do valor. Então, o Fluminense precisa dessa reformulação, como também a saída do Renato Augusto, que praticamente virou um auxiliar do Mano Menezes ali no banco de reserva, não entra, não joga, só assiste o jogo no banco de reserva, e tem outros jogadores também a sair, mas esses que têm o contrato já no seu término, faltando 2 meses para acabar, amigo, só o Lucumi e o Marquinhos, na minha opinião. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acham desses jogadores, se merece ou não renovar o contrato, insistir com o Felipe Melo, com o Marcelo, com o Diogo Barbosa, Manuel. Deixa aí sua opinião, que é muito importante. Tá bom? Tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.